Olá, eu sou a Iris, seja muito bem-vindo ao meu canal. O primeiro vídeo que eu postei esse ano no canal foi sobre leituras que eu queria fazer em 2023. E uma dessas leituras era o novo livro da Suzanne Collins, que não é tão novo, né? Se eu não me engano, ela lançou em 2017, 2016, vou pôr aqui na tela. Enfim, chamado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que conta a história do presidente Snow. Pra quem não sabe, é um prequel da série Jogos Vorazes, que foi lançado depois, mas que se passa antes, né? Eu fiz um vídeo inteiro, completo, sobre o livro aqui no canal, tá? Aqui pra vocês assistirem. E eu tava muito empolgada pra assistir o filme, pra ver isso tomar forma de novo nos cinemas. Eu ainda não tinha lido a saga, né, dos Jogos Vorazes, eu fui ler esse ano também. E eu reassisti os filmes, porque os filmes eu já tinha assistido quando eu era adolescente. E eu acho que Jogos Vorazes é uma história tão rica e tão complexa, que não é só uma distopia pra adolescente assistir, entendeu? Fala sobre um governo totalitário, um governo autoritário, temos um ditador no poder, e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes vai ser esse ditador antes dele se tornar o presidente Snow. Ele era apenas o menino Snow, ele era apenas um moço jovem, ele tinha 18 anos, se formando na escola e sendo mentor do 10º Jogos Vorazes. O da Katniss é o 75. Eles estavam, essa história do Snow se passa na 10ª edição. Eu fiquei muito chocada, toda a história já tá explicada ali no livro, mas pra quem não sabe, basicamente, uma rápida introdução aqui à história do Snow. Ele era da capital, né? A capital, pra quem não entende muito bem a história dos Jogos Vorazes, eu expliquei pro meu namorado quando a gente foi assistir, porque ele não sabia, mas basicamente os Jogos Vorazes se passam nos Estados Unidos depois de muito tempo da nossa época, entendeu? Que a gente está vivendo agora no mundo real. O que acontece é que aconteceu alguma coisa no planeta e tudo se perdeu, e o que sobrou foram 13 distritos. O que sobrou foram esses 13 distritos, que é os Estados Unidos, entendeu? Eu vou colocar aqui o mapa de Panem, e esses 13 distritos eram comandados por um ditador. O que acontece é que acontece uma guerra civil, o distrito 13 é aniquilado, a gente descobre em Jogos Vorazes que isso não acontece, e aí ficam só 12 distritos e a capital. A capital é basicamente onde ficam os ricos, as pessoas mais abastadas. Porém, o Snow, ele finge que ele ainda é abastado, mas ele não é. A família dele já perdeu muito dinheiro, porque eles tinham investido no distrito 13, acaba perdendo essa grana, e eles estão sem nada pra comer, o Snow tá passando muita dificuldade. E aí entra algum dos meus pontos pra fazer essa comparação entre o livro e o filme, porque eu li o livro recentemente, né, o dos Jogos Vorazes e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e assistindo ao filme, uma coisa que eu reparei é que, assim, óbvio, eu acho que a Suzanne Collins tem essa magia, porque ela com certeza deve ficar no backstage, né, acompanhando a produção, que é fazer adaptações muito boas. Por exemplo, eu não gosto de ficar citando Harry Potter, porque a gente sabe que a autora de Harry Potter é um lixo de pessoa. Mas eu vou citar aqui porque eu assisti Harry Potter nos cinemas, entendeu? Quando era lançado, e eu era muito fã da saga. Ainda gosto da história, né, mas toda a problemática não é esse o ponto do vídeo. O ponto é, a adaptação de Harry Potter para os cinemas é muito ruim. Os livros são muito melhores do que os filmes. Existe muito isso no universo, né? Eu, finalmente, consegui completar minha coleção de Senhor dos Anéis, né? Temos aqui os 2 livros de Senhor dos Anéis e o Hobbit. 2, eu digo, porque simplesmente a minha avó tinha Senhor dos Anéis compilado em um livro só, tá? Os 3 livros aqui, ó. Obrigado, vó, por esse presente maravilhoso que eu peguei da sua casa. Mas ela já tá avisada, ela sabe que eu peguei. Enfim, ela também pega os meus livros, a gente é assim, né? Uma família que compartilha muitos livros. E aí peguei, e eu sei que muitas pessoas gostam da adaptação de Senhor dos Anéis pro cinema. O problema é que eu assisti, eu era muito nova, eu devia ter 13 anos. Eu tenho 25, eu não lembro de nada da história. Então, assim, o que eu posso dizer sobre adaptações é que a de Jogos Vorazes, tanto os filmes da trilogia original quanto esses, são muito bons, são muito fiéis, entendeu? Às coisas que estão nos livros. É óbvio que um filme sempre vai ser mais corrido, entendeu? Eu deixo isso claro aqui, uma adaptação é mais corrida. Isso também eu falei sobre Daisy Jones and the Six. Não tem como se colocar tudo que se tem num livro, e tá tudo bem. Mas alguma coisa que me incomodou, e foi a única coisa que me incomodou, é que o Snow, ele fala desde o começo, ali no livro, que ele odeia pobre, ele odeia cheiro de repolho, ele fala dessa forma mesmo. Ele fala como ele detesta ser assim, como ele não pode deixar os outros pensar que ele é menos porque ele não tem mais dinheiro. Ele fala como a avó dele por vezes o irrita, porque, assim, a avó dele é uma pessoa péssima, horrorosa, ela é uma velha nojenta, entendeu? Quem assistiu, quem leu. No filme não parece tanto, mas ela é uma pessoa
horrível, gente. Ela é extremamente elitista, extremamente elitista. Ela é do tipo que propagou todo esse discurso pro Snow. O que me incomoda é que no livro, por exemplo, tem a cena que ele fala que a avó dele, o tempo todo, testa a paciência dele, que ter controle sobre as suas emoções é algo muito importante. E aí eu senti que faltou um pouco no começo esse lado do Snow, sabe? A Belly Endes, eu sempre falo dela aqui porque eu gosto muito do conteúdo dela, ela falou num stories que ela sentiu que realmente o filme tem 3 partes, porque realmente tem, né? No livro também é assim, e que na primeira parte ele parece um anti-herói. Isso é verdade. No começo do filme parece que ele é um anti-herói, só que no livro você já vê que ele é uma pessoa ruim desde o começo, pelas coisas que ele fala, como o modo que ele fala, entendeu? E isso deu uma leve incomodada ali em mim de parecer que ele era só alguém que não tinha muita noção do mundo, que ele podia ali ter uma veia rebelde. E assim, isso no livro também é mostrado, tipo, uma veia ali rebelde sobre a Lucy, quando ela fala, ai, um rebelde me trouxe uma flor aqui, que loucura. Mas assim, desde o começo ele já tem essa propensão pra ser uma pessoa ruim. Eu acho que faltou um pouquinho nisso no começo do filme, mas de resto, o que eu ouvi muitas pessoas falando é que a atriz da Lucy, eu não a conhecia, achei ela maravilhosa, mas ela canta muito. Mas gente, as canções são muito importantes no livro também, entendeu? É por isso que ela canta demais, porque existem composições que ela fez que significam muito, do mesmo jeito que existem as canções que aparecem nos filmes da trilogia original, né, dos Jogos Vorazes, e que foi a Lucy que fez. Então isso tem um peso muito grande, né? A música The Hanging Tree, que é aquela que a Katniss canta quando eles vão passar quando o Distrito 13 vai passar aqueles clipes dela falando, pra mostrar que ela tava viva, né, pra falar sobre a guerra e tudo mais, e tudo que tava acontecendo, e a revolução, e ela canta Are you coming to the tree? E aí é uma música muito pesada, né, que fala sobre uma árvore forca, que pessoas eram enforcadas, isso era muito tempo atrás e tudo mais. E essa música foi a Lucy que compôs, e isso aparece, esse clipe dela cantando essa música no meio dos destroços da revolução, né, de tudo que a capital tá fazendo, enquanto o Snow tá dando um recado pra capital. E, gente, na hora ele para e fica olhando assim, sabe? Tem o corte do clipe. É muito interessante pensar que foi a Lucy que compôs. Então, assim, as músicas são muito importantes. Tem um significado muito grande e também tem muito aquele significado quando ela tá cantando a música do Snow, que eu achei que também foi muito rápido, eu também entendo, né? Mas que ela tá cantando a música pra alguém especial e ela fala, ai, Snow na minha pele, não sei o que e tudo mais. E ele fala, ele pensa, ela é minha, ele pensa isso o tempo todo, entendeu? Em muitos momentos no filme, eu senti que parecia que ele realmente estava apaixonado por ela, sabe? E é aquela cena que o Snow sai e aí tem todo aquele rolê lá no meio do prego, que ele mata a Mayfair, a filha do prefeito, e aí o Billy Talp também morre, e aí já é pro fim do filme, entendeu? Então, nessa hora, as músicas, você pensa, gente, mas por que ela canta tanto? Mas é porque tem esse significado, é muito importante. Eu falei isso no meu vídeo sobre o livro, porque eu ainda acho, pra mim, que o Snow nunca amou a Lucy, nunca teve algum certo tipo de paixão por ela, não partiu isso dele. Dela, pode ser, óbvio, mas tipo, não dele, entendeu? O tempo todo eu sinto que ele tratava ela como uma posse, como um pet. Eu vi alguém falando sobre isso, eu falei isso no vídeo também, que ele tratava ela como um pet, como se fosse um cachorrinho que ele comprou, entendeu? Isso é muito bizarro, porque ele fala o tempo todo no livro, ai, ela é minha garota, a minha Songbird, a minha não sei o que, entendeu? A minha, ele fala o tempo todo, ela é minha, eu não quero que ela seja de outra pessoa, mas não romanticamente, como uma posse pra fazer ele se elevar. Eu acho que passou um pouco rápido também no filme, no momento que ele descobre as armas do crime da Mayfair, né, que ele matou a filha do prefeito lá do Distrito 12, e ele percebe naquele momento que ele encontrou as armas e ele pode dar um fim nas armas, então ele estaria liberto pra ir pro Distrito 12, ele estaria liberto pra voltar pra capital, ele estaria liberto do 12, ele não precisaria mais estar ali, ele não precisaria mais fugir, tudo que estava amarrando ele se foi, entendeu? E como essa cena é significativa, porque é um momento que mostra que ele nunca gostou da Lucy, ele só via ela como a última opção, ele usou ela pra crescer, né, pra ter as oportunidades que ele teria na capital, não deu certo porque ele foi mandado pro distrito, né, pra ser um pacificador, e aí quando ele percebe que tudo isso pode voltar para ele, o que ele faz? Abandona a Lucy, porque ele não precisa mais dela. E em alguns momentos, por exemplo, o momento que ele vai visitá-la no zoológico, que parece que eles quase se beijam na grade, aquilo dá um negócio que você fica tipo, nossa, por que eles não beijam? E aí você tem que se tocar e falar, não, mano, mas ele não gosta dela, ele é uma pessoa ruim. Então o tempo todo você tem que ficar se corrigindo, porque eu senti que ficou meio que um romance no ar, entendeu? E nunca foi esse o caso. Quando termina o filme, que vem a frase do Snow velho, né, como a gente conheceu nos primeiros filmes, na trilogia original,
final, que ele fala as coisas que nós mais amamos são as que nos destroem, que ele fala isso pra Katniss. Eu não sei se ele amou a Lucy, eu não sei se foi esse o ponto, mas eu sei que, tipo assim, foi algo que ele se apegou pra crescer e que o destruiu, porque ele nunca soube se a Lucy morreu ou não, se a Lucy poderia voltar pra destruí-lo ou não, entendeu? E aí, isso, sei lá, é uma coisa que me pega, porque foi o que eu falei também no outro vídeo. A impressão que eu tenho é que o ódio dele pela Katniss em específico foi porque ele queria matar ela em específico, entendeu? Exatamente ela. Ela era o problema, porque ela lembrava basicamente tudo da Lucy Gray e dos Sejanos. E por falar nos Sejanos, já especifiquei alguns pontos que eu senti uma diferença, né? Não necessariamente achei ruim, tá, gente? Pra deixar aqui claro, eu gostei muito do filme, mas depois eu falo disso. Mas agora falando de algumas atuações ali em específico. Gente, o ator dos Sejanos eu achei incrível. As atuações especificamente dos Sejanos me mostra muito quem os Sejanos era realmente nos livros, sabe? Uma pessoa do distrito que não se encaixa na capital, que sabe que todo mundo que tá ali, os colegas dele e todo o resto, olha pra ele como se ele fosse menos, porque ele veio do distrito, ele enriqueceu, mas a família dele, né, no caso, mas mesmo assim, ele não nasceu na capital, e tem isso lá, né, tem muito essa discriminação e esse elitismo fortíssimo na capital contra as pessoas do distrito. Para as pessoas da capital, foi o único momento, inclusive, que eu vi a avó do Snow sendo quem ela é nos livros, que ela fala, ah, esse povo do distrito são todos selvagens, são os animais e não sei o que, sabe essa coisa? Então assim, foi o único momento dela que eu vi e é realmente o que eles pensam. O livro todo tem esse linha de pensamento, entendeu? Da capital. E eu senti que o ator dos Sejanos passou bastante essa vibe, entendeu? Essa vibe de insatisfação, de ser um revolucionário, de querer mudar, de querer fazer algo. Agora, outra atuação que eu tenho que falar, gente, Viola Davis. O que falar dessa mulher, né, mano? Em How to Get Away with Murder. Por mim, ela já tinha que ter levado um Oscar. Um Emmy, sei lá, eu sei que ela já tem um Oscar, que ela tem um Emmy também, se eu não me engano, mas gente, que atriz boa, assim, boa de verdade, entendeu? Eu e meu namorado até comentando sobre isso, porque assim, a gente assistiu The Last of Us e tem uma personagem específica lá que a gente achou ela muito podre, porque ela não parecia ser uma líder de uma revolução, sabe? Ela era muito... sabe, não tinha nada a ver, mano, ela não passava autoridade, ela, tipo, tinha uma vozinha... sabe, ela parecia fazer um papel de vítima, não de... não sei, eu não achei ela uma boa atriz. Mas eu vou fazer um vídeo específico de The Last of Us e falo mais disso depois. Porque isso é atuação, né? É esse o ponto. Atuação, direção, produção. Quando um ator é bom, não precisa ter uma cena de agressividade, não precisa ter algo desse nível pra você mostrar o quanto essa pessoa é forte. E que se ela quiser estralar o dedo e acabar com a sua vida, ela vai fazer isso. E a Viola Davis passou tanto isso fazendo a Doutora Gal. Isso eu achei... oh, que mulher incrível, gente. Eu não consigo ter outra palavra para definir essa mulher, a não ser que mulher incrível. E aí temos o Tyrion de Game of Thrones. Eu sei que ele é de Game of Thrones porque eu assisti 3 episódios da série. Eu não sei o nome dele, vou colocar o nome dele aqui, ó. Do que fez o Reitor Highbottom. Eu achei ele também muito bom como reitor, porque o reitor, ele é uma pessoa muito amarga por dentro, por causa de tudo que nos é revelado no final, né? Então assim, eu achei que ele passa muito essa vibe de alguém que ficou triste com as próprias escolhas, sabe? Do mesmo jeito que a Doutora Gal passa, a Viola Davis conseguiu passar essa vibe da doutora de ser uma pessoa pragmática. Ela é bem pragmática, mas ao mesmo tempo, ela tem um quê ali de um niilismo, mas também tem ela passa essa vibe de alguém que entende o porquê que está ali, entendeu? Ela é uma vilã, isso não tem discussão, mas ela entende o papel dela, ela sabe por que ela é uma vilã, ela sabe por que eles têm um governo ditatorial, entendeu? Então assim, a Viola Davis passou isso do mesmo jeito que o Reitor Highbottom nos livros também me entregou nos filmes, eu senti pelo menos. Porque desde o começo, o Reitor é o único que não se engana pelo Snow, entendeu? Ele já sabia quem o pai do Snow era, então ele sabia quem ele também era, ele era sangue do mesmo sangue, sabe? Ele também era uma pessoa ruim, e isso, por ele saber quem era o melhor amigo dele, e tudo que o melhor amigo dele fez, por eles terem criado os jogos juntos, ele, como uma piada, querendo ou não, pensou nisso. Então assim, ele tem culpa e ele sabe disso. Isso é muito passado certinho. Eu senti, eu não sei se as outras pessoas que não leram os livros percebem, mas eu senti um pouco isso. Eu senti os olhos tristes dele, eu sinto essa tristeza passada no Reitor, entendeu? Porque a gente sabe que ele bebe, ele usa drogas, se eu não me engano é ópio, era morfináceo na verdade, né? Enfim, não é esse o ponto. O ponto é que a gente sabe que ele usa substâncias, que ele se entorpece, porque ele sabe da culpa dele nos jogos. Ele sabe
essa culpa. E isso me trouxe muito aquela lembrança do Haymitch, porque os jogos destruiu todo mundo que passou por eles, né? Não existem vitoriosos nos jogos, porque o trauma que você vai ver pelo resto da sua vida vai ser levado com você, entendeu? Então, assim, óbvio que não tem comparação, ele nunca participou de uns jogos, o Haymitch sim, matou 47 pessoas, né, nos jogos dele, mas o que me lembra é essa coisa dos jogos te destruir, da culpa, do sentimento de algo que no caso eles não tinham culpa, porque eles eram jogados naquela arena, e aí você tem que sobreviver, entendeu? Foi o caso do Haymitch, mas o Haymitch também, ele perde tudo que ele tinha, né? Ele perde a mãe, ele perde a irmã, ele perde a namorada ou a irmão, não lembro, mas ele perde 3 pessoas, as 3 pessoas que ele amava, que ele tinha, que era a única coisa que ele tinha, sabe? Imagina você perder 3 pessoas que você mais ama no mundo. Então, óbvio que ele se entregou à bebida, sabe? Então, isso me trouxe essa lembrança, e é isso que eu gosto da escrita da Suzanne Collins. Tudo no universo se conecta, nada é jogado ali, tudo tem um significado, entendeu? Então, eu achei as atuações impecáveis. A atriz que faz a Tigress, que eu também esqueci o nome dela, mas ela tá em Euforia, eu assisti Euforia, eu não sei bem o que pensar ainda, mas vamos lá. Mas enfim, a atriz que faz a Tigress, eu achei ela sensacional, porque assim, você vê a mudança de expressão nela conforme vai passando o tempo e ela vai percebendo quem o primo dela tá se tornando, porque a gente sabe que na trilogia original, ela era completamente já contra o primo dela, né? Ela briga Katniss na casa dela, na casa não, né? No ateliê. E quando a Katniss fala, eu estou aqui para matar o presidente Snow, ela sorri. Então assim, eu queria saber mais, infelizmente também não temos isso no livro, que é a relação da Tigress com o Snow e o porquê que isso se desgastou, sabe? Se foi uma briga, se foi aos poucos, se ela viu quem ele se tornou, quem ele é de verdade, né? Também tem aquela discussão que perpassa bastante no livro, que é o Snow já era assim, ele já nasceu dessa forma, ou o lugar que ele tava o corrompeu, ou é o que a doutora Gao fala, e isso eu acho muito foda da Suzanne Collins, cara. O porquê que eu acho que essa é uma saga que todo mundo deveria assistir, não só adolescentes, até porque quando eu era adolescente eu não tinha essa noção que eu tenho hoje em dia, né, já formada numa faculdade de história, né, eu nunca tinha lido Hobbes e Locke com 15 anos de idade, né, gente, pelo amor de Deus, eu tava lendo Crepúsculo e tá tudo bem, mas me lembrou muito, e eu acho que quem gosta de história, quem gosta de ciência política, quem gosta de filosofia, vale a pena ler, vale a pena pensar, tipo, a sociedade que a gente vive, sabe? A gente nasce dessa forma, o homem nasce corrompido ou a sociedade corrompe ele? Foi as pessoas ao redor do Snow que corromperam ele? Ele já nasceu daquele jeito ou foi porque a avó dele foi uma vaca elitista a vida inteira, entendeu? Então, assim, é muita coisa que esse filme traz que você fica na cabeça, tanto o filme quanto o livro. E isso eu achei muito bom, porque eu acho que isso passou muito bem, né? Óbvio que eu acho que isso vem muito da Viola Davis também, que é uma excelente atriz, é uma excelente mulher, ela é maravilhosa em tudo que ela se propõe. E o ator também que fez o Snow, eu não achei ele ruim, não. Eu achei ele muito bom, inclusive. Eu achei que ele interpretou um bom papel, eu conseguia, em alguns momentos, ver o ódio no olhar dele, ver o futuro presidente Snow ali no olhar dele mesmo, nas expressões dele. Então, assim, eu achei que os momentos em que eles conversavam foi pra mim o ponto alto do filme. Realmente, você vê ali que ela foi a mentora dele e você vê que a mentalidade dela provavelmente moldou muito o Snow, muito. Agora, assim, eu pontuei algumas coisas ali que deram uma leve incomodadinha, assim, que me passou uma imagem mais de um Snow mais humano do que realmente um verme nojento. Isso me incomodou muito. Inclusive, eu contei pro meu namorado e ele falou, tipo, mano, como que tiraram isso, sabe? Que é, no final, quando o Snow já tinha gravado a conversa dele com os Sejanos, mandado pra capital, pra doutora Gao, e eles condenam os Sejanos ao enforcamento, quando isso acontece, o que mais me deixa puta, que não colocaram isso no filme, é que simplesmente o Snow sabe do que ele fez, o Snow sabe que os Sejanos via ele como irmão, ele faz o Sejano ser morto e aí simplesmente a família dos Sejanos adota o Snow como um filho, porque eles perderam o único filho deles. E como o Snow foi um bom amigo para os Sejanos, né? Tirou ele da arena, sempre esteve ao lado dele, serviu junto com ele, ficou ao lado dele no Distrito 12. E assim, gente, tiraram isso do filme. Tiraram o fato de que o Snow matou o filho dos caras e aproveitou do dinheiro deles, porque a família dos Sejanos é muito rica, porque eles enriqueceram com a guerra civil que aconteceu antes dos Jogos Vorazes, entendeu? Os Jogos Vorazes é uma consequência disso. E isso me deixou tão puta de terem
terem tirado, porque, cara, como que pode? Isso é o ponto principal do que é o caráter do Snow, de quem o Snow é verdadeiramente, entendeu? Ele nunca amou ninguém, ele é simplesmente um aproveitador, ele faz de tudo e usa qualquer pessoa pra chegar onde ele chegou, entendeu? E foi isso que ele fez. Quando o Sejanus morre e a família meio que adota ele, né, a mãe e o pai, eles falam, o que a gente pode fazer por você? A gente quer te ajudar, você foi tão ótimo pra ele, né? E ele, com toda a cara de pau do mundo, fala, olha, tem meus estudos, né, na universidade que eles pagaram, e também o apartamento, sabe aquele apartamento que a Tigris e a avó do Snow tem que se mudar? Nos livros eles não se mudam, né, eles só ficam tentando vender. Eles se mudam sim, eles vão pra uma boate. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é, quem comprou aquele apartamento foi o pai dos Sejanus. Tem algumas coisas que eu penso, como que as pessoas fazem mal às outras e dormem tranquilamente? Agora, você imagina mandar matar o seu melhor amigo e você ainda se aproveitar da família da pessoa. Você entende o nível, gente? Eu não consigo dimensionar o ódio que eu senti lendo isso, entendeu? E tiraram isso do filme. E eu fiquei muito indignada, porque eu queria que isso pelo menos tivesse. Era a única coisa que eu pensei que tem que ter, porque quem não sabe sobre a série, quem não sabe sobre quem o Snow é, quem nunca leu os livros ou nunca assistiu os filmes, porque existem pessoas que não assistiram e tá tudo bem também, mas quem não sabe vai achar só que, sei lá, que o Snow é uma pessoa ruim, mas não tem dimensão do tão ruim que ele é, de quão podre, de quão mesquinho, medíocre, uma pessoa podre por dentro, entendeu? Mas assim, é a única crítica que eu tenho que fazer. Então assim, de 0 a 5 pra esse filme, eu daria 4. Eu tiraria um ponto inteiro, porque isso realmente me incomodou, sabe? Tipo, me incomodou muito. Mas de resto, eu achei que a produção tá linda, eu achei as atuações impecáveis, eu achei que o roteiro foi bem produzido, é realmente muito fiel ao livro. Algumas coisas só deram aquela glamourizadinha, né? Igual eu disse, tipo, o Snow parece realmente apaixonado, o que eu não acho que ele seja, isso também cabe à interpretação de cada um, né, gente? Vamos lembrar isso, aqui é só a minha opinião. E que realmente as músicas são muito importantes, eu realmente gostei da Lucy cantar sempre, a atriz inclusive tem uma voz maravilhosa, não me incomodou em nenhum momento isso. E óbvio que o filme é bom, mas eu também recomendo muito ler os livros, porque o livro especificamente de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes mostra muita coisa do que a gente vê ali em Jogos Vorazes. Eu realmente acho que a gente deve ler Jogos Vorazes primeiro e depois ler esse último que a Suzanne lançou, porque faz uma conexão muito grande. Óbvio que é um prequel, né? Se passa antes da edição da Katniss, mas ao mesmo tempo parece que é uma sequência, sabe? Parece que tem ali algumas mensagens que quem lê os livros vai entender. Eu achei que o livro mostra muito mais sobre de onde vem o cheiro das rosas que ele gosta tanto, porque no filme não mostrou o jardim de rosas que a avó dele cultivava, né? Mas tudo bem também, porque isso passa muito rápido, né? E assim, porém o cheiro das rosas é muito importante, porque a Katniss fala isso o tempo todo, que os cheiros das rosas brancas que ele sempre usou e que ele sempre gostou faziam mal a ela, porque lembrava também o cheiro de sangue da boca dele, né? E a gente sabe o porquê que a boca dele o tempo todo tem aquele cheiro de sangue muito forte, porque como eu disse lá no vídeo que eu fiz sobre o livro, o Finnick nos explica que ele sempre usou veneno pra matar os inimigos e também amigos e pessoas próximas e quem ele tivesse que matar pra ele chegar ao poder e ficar cada vez mais poderoso. E ele também tomava veneno, só que ele tinha um antídoto, só que por causa disso a boca dele nunca sarava, né? Então, por isso que o cheiro de sangue. E no filme, nos livros, é muito bem explicado onde que ele começou com isso, com o veneno, né? Foi entregando aquele pó que era da mãe dele, né? Que tinha cheiro de rosas, que ele colocou veneno dentro pra entregar pra Lucy, pra ela usar. Do mesmo jeito que nos filmes sempre foca muito nos ratos, né? Quando os ratos estão mortos ali no apartamento dele. Eu achei isso muito interessante, porque como um filme tem que ser mais rápido, algumas sutilezas tem que ser colocada pra quem pegar, entendeu? Porque não pode ter uma explicação pra tudo igual tem em livros. Então, assim, vai nos mostrando como ele tem essa ideia de usar veneno pra ajudar a Lucy e como ele usa o veneno pra matar a primeira vítima dele com isso, que era o reitor, né? O reitor Harbottom. Ele mata o reitor dessa forma, com veneno, dentro do morfináceo dele, né? Pra quem não entendeu o final, foi isso basicamente que aconteceu. Ele matou o reitor com veneno e assim se tornou a primeira vítima dele de veneno, coisa que ele ia usar pelo resto da vida pra chegar onde chegou, entendeu? Então, assim, o Snow, depois disso, ele vira um idealizador de jogos e depois ele vira presidente. E sei lá, eu achei que o filme retratou bem
tudo isso. Eu acho que realmente a falha do filme foi só ter tirado a cena que a mãe e o pai dos Sejanos adotam o Snow e ele se aproveita disso. Então, sei lá, é isso que eu achei do filme. Eu dou nota 4 de 5. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o comentário que vocês acharam sobre o filme, se vocês concordam, o que vocês pensam e tudo mais. Minhas redes sociais, tudo Zername Iris. O YouTube tirou sobre, mas se você for no início ali da minha página do YouTube, tem alguns links. Eu tenho um Goodreads, que eu sempre posto resenha dos livros que eu leio. Inclusive tem muito livro que eu não trago pra cá e tá lá as resenhas. Inclusive tem resenha de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E é isso. Vejo vocês no próximo. Tchau!